Vamos lá. Então, como falamos sobre alguns tipos locais, correntes, falamos de conservadorismos, falamos sobre libertarismo, né? Correntes libertatórias, correntes conservadoras, correntes marxistas, correntes pedagógicas, progressistas, reformistas. São várias correntes pedagógicas e várias correntes de pensamentos. Vamos colocar pensamentos porque lembramos do Dalton, filosofia de exercício, lembramos do próprio Simon, né, que é o pai da sociologia, o Dalton, ainda que colocou algumas colocações, Hipócrates, Aristóteles, Sócrates, Platão, ou seja, e outros autores que convenha colocar para vocês analisarem nos vídeos aí, compartilhar vários filósofos que nós colocamos em várias maneiras de repelir não, ser análise ciente entre fatores importantes, não com um ponto de vírgula, mas podemos colocar as colocações como Engel, parte do Estado faz do homem o Estado subjetivo. Parte do Estado faz o homem o Estado subjetivo. Isso, como eu coloquei para Santiana, falei que a cultura está em todas as partes, mas vai haver um tipo de independência ou dependência. Vai depender do Estado, do município, ou seja, do bairro, porque muitas vezes nós vamos ser um ser subjetivo, um corpo subjetivo. Então, Engel, colocando não a Judith Butler como sujeito dos desejos, coloca um estado de uma democracia onde tem um regime que, em parte do homem, faz o Estado o homem objetivado. Ou seja, quando você faz parte do Estado, você é um homem objetivado. Quando você está visível diante das maneiras e ideias afirmativas, constituintes. Ok? Então, o povo, mas o povo que cria a Constituição, são perguntas. O povo é a legislação? Então, aonde há um povo, a palavra legislação coloca legalidade. Ok, e eu quero colocar, como aqui um doutor Senega, um doutor sênior, não quero ser isso, não quero nem doutor Senega, doutor sênior ligado às pesquisas e os seus naufrágios, os seus ventos e processos numa profundidade. Mas a própria burocracia é apontada por esse autor como a hierarquia do saber. É onde há uma hierarquia e fala que a educação é algo fenomenal, porque mesmo pela essa hierarquia há um aprendizado permanente, fixado na nossa própria cultura, onde estamos estabelecidos nesse tempo, no local, no espaço, na sequência, na frequência, nos modelos ligados a pesquisas, comunicações, técnicas, ou seja, de trabalho, instituições e essas maneiras de dizer que tipo de segregação que nós somos. Embora a segregação é um instinto que demonstra um aspecto de um orfanato ou algo mais solitária, ligado, ou seja, a uma prisão que eu não posso despertar a minha própria crise e minha visão pedagógica, mas coloca fatores que venham haver uma restauração ligada ao treinamento e o desenvolvimento motor entre o meu trabalho esforçado e essa divisão social que o Durkheim coloca entre o suicídio, entre, ou seja, trabalho e divisão social, ou seja, fatores ligados à sociedade e à civilização. Aí, como outros fatores que foi sobre os astecas, os maias, os celtas, ou seja, como diz o meu carro celta, lógico, ele diz assim, um modo de dizer, quer dizer aqui falando, parafraseando, preciso de gasolina, como mostra o próprio corpo. É lógico, tem aquele filme, se meu Fusca falasse, se meu Celta falasse. Então, nesse lazer esforçado, nós possamos, como Gerald Leprum coloca, vivemos nessa leviandade e esforçamos, nesse termo, né, de expressão
e concretizarmos essas utopias relacionadas aos nossos sonhos, ligados ao próprio lazer. Então, quando falamos sobre manifestações, falamos sobre interações de partidos, tribos, ou seja, uma corporeidade que possa construir ou destruir maneiras constituintes relacionadas à própria pessoa. Então, quando nós buscamos os meios diretivos, objetivos, aonde é um campo diretivo, há uma direção, então há um objetivo. Em diretivo, vai te incentivar a você ter um campo diretivo para buscar uns campos de instituições, esse organismo orgânico ligado ao descanso ativo, ao entretenimento, o empreendedorismo e o desenvolvimento pessoal, ligado ao próprio desenvolvimento, que relacionam várias raízes etimológicas. Embora a palavra raiz nos coloca um nome um pouco ambíguo, ligado a radical, né? Mas a palavra raiz significa o quê? Algo de início, né? Entre questões, né? Quando falamos de raiz esportiva, radicabilidade, uma forma pura relacionada uma pureza relacionada ao próprio conhecimento, nos coloca uma hierarquia bem ontológica entre o maior e o superior, mais ou menos, eu sei disso ou aquilo, são provérbios que nós vivemos e olhamos a cada dia, mais ou menos, é desse jeito, esse espírito. Então, quando eu falo estado de espírito, estou falando de estado do lazer. Então, muitas vezes a pessoa pode estar num coliseu, pode estar numa prisão, uma penitenciária ali, muitas vezes para ele ali é um estado de desejo, de prazer, de vontade, é um sujeito e os seus desejos, ligado ao campo hegeliano. Então, vamos lá. Então, quando falamos sobre a sociedade que ultrapassa o indivíduo, deste modo satisfaz a primeira condição necessária para servir de fim à atividade moral. Mas, de outro lado, vai encontrar o indivíduo, entre ambos, não há vácuo. Mergulha em nossas fortes raízes. Não é exagerado dizer que a melhor parte de nós mesmos não passa de uma tipo de concretização da coletividade. Ou seja, muitas vezes, não quero concretizar aqui estando gás, como tipicamente uma proteína. Comemos e anabolizamos, mas aonde é um comércio, nós temos que comer, aonde é um self-service. Não quero dizer que a própria educação física é um lazer atemporativo, mas muitas vezes coloca fatores que nós alimentamos, desce no vácuo, e depois, ou seja, o meio de produção, como um corpo mecânico e orgânico. Não sei qual melhor ou pior, como diz a própria rolinha aqui, 1987, 89, ciclo orgânico ou ciclo mecânico, né? Nos coloca um objetivo e o campo imaginário. Então, o lazer imaginário, ele também nos favorece uma instituição, uma coisa. Se é imaginário, imaginamos, é uma coisa. Mas se é uma coisa, é uma forma. E se é uma forma, é um processo. Se é um processo, é uma metodologia que podemos concretizar. Okay? Pode vir de uma imaginação, mas depois pode vir um sonho, uma utopia, que possa haver angústias. E pode guardar dentro da nossa própria consciência crítica ou ingênua fatores que nós queríamos, né, expandir diante de um tempo, né, que relaciona um apoio. O tempo vai nos colocar como apoio ou o tempo vai nos colocar uma crise ligada à própria pedagogia e o juízo de valor? Que tipo de juízo de valor que eu tenho entre uma instituição social, uma instituição filogênica, uma instituição antogênica, entre grupos e indivíduos, que vem denominar corporeidade ou motricidade? Essa negação entre a escola e os muros lá de fora, já nos conhecemos entre a palavra educere e educare, que relaciona instruir, criar, julgar, valorizar, e nos coloca uma escravidão, independente que seja. A democracia é um regime. Aonde é um regime, é um gênero. Aonde é um gênero, é um conflito. Aonde é um conflito, movemos histórias para construir e reconstruir, ligado ao gênero, etnia, raça e classes sociais epistêmicas. O simbolismo é um sintomas, porque o movimento é simbólico. E o simbolismo e o movimento são sintomas ligados ao próprio lugar que nós estamos existentes. Sintomas é o quê?
nos coloca as características e personalidades, o que nós somos e que vamos ser identificados.